Olá, eu sou a professora Maria Alzira Leite e estou aqui para abrir um espaço de reflexão e discussão sobre o campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. O grande foco nessa reflexão e discussão é pensarmos como instigar esse campo de experiência na educação infantil. Ora, a comunicação é o carro-chefe. Então, nós podemos dizer que a comunicação oral e escrita, como ferramenta para potencializar as ações criativas, é uma grande possibilidade. Mas de qual comunicação nós estamos falando? Falamos de uma comunicação que não seja pautada somente na informação. Se essa comunicação ficar na informação, corre-se o risco de ela não ser interativa, ocorrer somente de um dos lados, ou somente da criança, ou somente do professor. É por isso que nós defendemos uma comunicação no viés interacional. O que é essa comunicação no viés interacional? Podemos exemplificar. Um bebê, quando chora, ele quer alguma coisa, ele deseja alguma coisa. Do outro lado, nós temos um pai, um responsável, que escuta esse choro e quer resolver a situação. Então, vejam bem, de um lado eu tenho uma criança que chora, do outro eu tenho um responsável, e nessa troca eu posso ter a resolução, eu posso ter a satisfação do bebê que chora. Então, eu tenho um movimento de inter-relação. Eu não tenho uma comunicação somente pautada numa mensagem que é enviada a alguém, mas eu tenho uma troca. Eu manifesto, eu choro, eu falo, eu sorrio, tendo em vista alguma coisa e alguém. Do outro lado, eu tenho uma pessoa que também vai se comunicar, interagir comigo, procurando resolver, procurando satisfazer essa comunicação. Como professora, como eu posso trabalhar isso em sala de aula? Numa dinâmica de aprimorar a criatividade e a relação com as diferentes manifestações da linguagem. É claro que quando eu tenho esse aprimorar a criatividade, eu preciso passar por uma organização, um planejamento. Eu preciso ter um diagnóstico dessa criança. Eu preciso conhecer essa criança. Eu preciso aproveitar o conhecimento da criança. Haja visto o seu entorno, o contexto, o ambiente, as práticas, as pessoas com as quais ela convive, quais letramentos das pessoas que convivem com ela, quais os letramentos dessa criança. Então, ao receber estímulos desde cedo e considerando esse diagnóstico, esse conhecimento que eu vou ter dessa criança, o meu trabalho pode orientar, pode fazer com que as crianças desenvolvam um pensamento crítico com mais facilidade. E às vezes a gente pensa, mas desde a educação infantil, desde com os bebezinhos, eu já preciso trabalhar nesse viés? Sim, é muito importante. Porque as fragilidades que ocorrem na vida adulta, muitas vezes, são reflexos desse trabalho, às vezes, fragmentado na educação infantil. Por isso, as palavras-chave que cerceiam esse campo de experiência, poderíamos dizer que são interação, baseada nessa comunicação do eu com o tu. Eu falo alguma coisa para você com determinada intencionalidade e você automaticamente já está pensando no que eu falo e vai interagir comigo. Nas práticas,
e nas relações dialógicas de um trabalho colaborativo e de uma aprendizagem também colaborativa. Quais atividades podem privilegiar a expressão de ideias? Eu posso pensar em atividades que fazem referência à argumentação. Não sei se vocês já perceberam como as crianças têm uma capacidade argumentativa grande. E eu posso aguçar essa capacidade argumentativa por meio dos relatos, da contação de uma história, da contação de como foi o seu dia, aproveitando as diferentes linguagens para potencializar essa expressão de ideias. Então, as linguagens verbal e não verbal, a multimodalidade pode contribuir para que essa comunicação interacional avance, possa contribuir para uma maturidade em termos de comunicação dessa criança. E é claro que para isso eu vou passar por alguns caminhos de instigar a curiosidade dessa criança. As crianças já são muito curiosas, mas eu vou aproveitar que elas já são muito curiosas e instigar ainda mais com situações problema. E nesse ponto, nessas situações problema, eu tenho muito aquele discurso do aluno protagonista. E é claro, ele é sempre protagonista. Ele é sempre protagonista porque o professor trabalha numa condição de mediador, de orientar. Mas o aluno vai refletir sobre essas situações problema, procurando possibilidades de resposta e sendo acompanhado para o professor para os seus avanços em termos de aprendizagem. É importante destacar também que os educadores precisam estimular as crianças, inclusive aquelas que ainda não foram alfabetizadas, a produzirem histórias e ainda o contato com diferentes gêneros, principalmente os gêneros literários. É imprescindível apresentar diferentes gêneros para essa criança. E ainda considerar lá naquele diagnóstico familiar e no ambiente dessa criança, quais gêneros perpassam aquele ambiente, quais gêneros a criança conhece e o que eu posso aproveitar desse conhecimento para avançar em termos de aprendizado. Então, nesse viés, as crianças poderão perceber a linguagem como formas de retratar o mundo. É bom lembrar que mesmo as crianças não alfabetizadas já podem construir letramentos, conforme as práticas que já têm acesso. E quando a gente fala o que trabalhar na prática, colocando a mão na massa, eu posso também considerar atividades que, por exemplo, contemplam criar e contar histórias, leituras compartilhadas, produção de desenhos compartilhada, atividades ao ar livre, a multimodalidade e, é claro, não poderíamos deixar de falar nos multiletramentos. Então, eu vou aproveitar o que eu tenho em termos de linguagens verbal e não verbal, para aguçar essa curiosidade, trabalhar a oralidade para que a criança avance. E é importante que eu também dialogue com a família e tente levar essas atividades para esse ambiente familiar. Porque em casa, as crianças também contam muitas histórias, relatam como foi o dia na escola. E às vezes essa comunicação ela fica muito fragmentada. A criança fala sozinha. Por mais que eu tenha ali alguém ouvindo, mas alguém pode estar arrumando a cozinha, pode estar no computador. Então é importante que o professor oriente os familiares para que os familiares também participem dessa comunicação lá no viés interacional.
Isso também irá refletir nos resultados na escola, nos avanços dessa comunicação interacional. Gostaria também de enfatizar aspectos importantes que devem ser priorizados nas atividades do campo da escuta, fala, pensamento e imaginação. Por exemplo, oportunizar espaço para o aluno expressar suas ideias, sentimentos e desejos diante das vivências experimentadas, podendo ser por meio da linguagem oral, escrita e multimodal. Então, ultrapassar um pouco os muros da sala de aula e oportunizar um espaço para essa expressão dos alunos. Como eles podem expressar as ideias, os sentimentos? Por meio da dança, por meio da declamação de um poema, por meio de contação de histórias, relatando como foi o seu dia, relatando como foi a sua aula, recontando determinada história, trabalhando no reconto colaborativo com outros colegas. Um outro detalhe muito importante, permitir a escolha de livros e textos de diferentes gêneros para leitura própria ou de um terceiro. Então, colega, professor ou família. Então, vejam bem que nós estamos naquele trabalho de professor mais uma equipe pedagógica, porque o professor não trabalha sozinho, né? É preciso pensar que tem uma equipe e pensarmos também na família. Essa comunicação, o avanço numa comunicação interrelacional, esse avanço perpassa essas esferas, escola e família. Instigar também a identificação de palavras conhecidas e desconhecidas durante a leitura. Procurar os significados e pensar como o sentido de uma determinada palavra faz parte do ambiente, do contexto daquele aluno. Incentivar oralmente o relato de fatos ou histórias, despertar o interesse da criança por ouvir, compreender, criar, contar, recontar narrativas que fazem parte do seu contexto. E isso é muito interessante de se pensar que na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental, talvez isso seja mais, entre aspas, fácil de ser trabalhado. Eu não sei muito bem o que acontece depois, nos anos finais do fundamental e até no terceiro ano do ensino médio, que essa curiosidade parece ficar um pouco de lado. Então, vamos aproveitar o que nós temos desse público infantil para planejarmos e realizarmos um trabalho que tenha reflexos positivos nos anos posteriores e que isso faça sentido e diferença na vida dessa criança, enquanto ela é uma criança, e pensarmos como isso pode ser muito positivo no futuro. Um outro destaque: que trabalho nós podemos desenvolver considerando o cenário digital, já que as crianças hoje, muitas crianças, têm um contato grande com o celular, com o computador. Então, nós podemos também instigar essa comunicação interrelacional, considerando a imaginação, a criatividade e o pensamento, utilizando os jogos online. Jogos que trabalham caça-palavras, alfabetização, letramento, memorização, exercício crítico. Cito como exemplo o Ludo Educativo. É um jogo gratuito, basta que você faça um cadastro. Ele tem níveis desde a infância até o ensino médio. Nesses níveis, eu posso avançar em casas, em categorias, por exemplo, na educação infantil.
E este jogo também trabalha com premiações de avanços de casas. Então, é um jogo que pode auxiliar o professor. Então, por exemplo, se uma das aulas o objetivo é aprender sobre a construção de palavras, o professor pode trabalhar com o jogo de caça-palavras. Bom, eu agradeço a atenção de todos. Gostaria de enfatizar que o nosso grande desafio, enquanto profissionais da educação, é fazer com que esse campo de experiência não fique aqui só no discurso, que ele possa se manifestar na nossa prática. Penso que esse é o nosso grande desafio, é aliar teoria e prática. E quando eu faço referência entre aliar teoria e prática, eu também faço referência a um trabalho em conjunto, como eu disse anteriormente, de professor, de equipe pedagógica, família e alunos. Muito obrigada pela atenção e estou à disposição.